Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jonathan, tudo bem? Elemento Subliminar? Sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta. Hoje com a presença mais especial de nosso amigo Jonathan, direto de Juiz de Fora. Eu vou começar aqui abrindo os trabalhos, para daqui a pouco o Jonathan entrar. Nós estamos aqui toda quinta-feira, às 9h30, né? A gente faz essa live e a gente conversa um pouco sobre assuntos relacionados a momentos, né, específicos, né? Momentos que a gente está vivendo. A gente tenta trazer uma palavra aí de alegria, trazer uma mensagem de esperança para as pessoas, para quem está aqui nos ouvindo. E nós temos feito isso, nós somos do Ponte Jovem, da CB Paz. E hoje nós temos um convidado mais que especial. O Jonathan foi líder dos jovens da Comunidade Batista da Paz. Depois eu conto um pouco da história dele. Se eu não me engano, era Batista Nacional ainda, né? Jonathan, a gente é amigo desde muito tempo. Não é bom ficar falando quanto tempo, mas a gente é amigo há bastante tempo. E hoje nós conseguimos organizar esse dia. Então o nosso tema é como lidar com a inconstância. Vou abrir aqui, o tema é o seguinte: quantas vezes a gente não diz assim, de hoje em diante eu tomo a decisão de ser dessa forma, de hoje em diante eu vou fazer dieta, de hoje em diante eu vou juntar dinheiro, de hoje em diante eu vou tratar melhor as pessoas, de hoje em diante e de hoje em diante a gente vai caminhando, de hoje em diante vai diariamente repetindo essas coisas, mas nem sempre nós somos constantes, né? Isso acaba afetando a nossa vida emocional, também a nossa vida física, né? Tantas pessoas estressadas, nervosas, porque promete uma coisa e não cumpre, atrapalha os nossos relacionamentos, e aí a gente acaba ficando muito inconstante, né? Ao mesmo tempo que a gente é inconstante, a gente quer o tempo todo se autorrealizar. Já parou para pensar? Eu quero autorrealização, quero cumprir meus objetivos, mas a gente não é constante. E acaba que a gente é muito levado, assim, por hoje em dia, as pessoas falam assim, você tem que fazer tanta coisa, você tem que ser produtivo, você tem que ter muita concentração, você tem que isso, você tem que aquilo, são dietas milagrosas prometidas, né, são várias coisas que acontecem, e isso também afeta também a nossa vida espiritual, que às vezes a gente se perde um pouco e não consegue também dar uma constância, né, na leitura da Bíblia, nas nossas orações, nas nossas meditações. A gente não para nem para pensar como a gente tem relacionado a nossa vida. E afinal, então, como a gente manter uma constância? Esse é o assunto de hoje, né? Como manter constante no meio de uma sociedade cheia de incerteza, no meio de tantas dificuldades. Esse é o tema que eu quero chamar o Jonathan aqui para conversar com a gente, tá certo? Boa noite, tava esperando. Meu amigo. Boa noite. Como vai? Calor. Olha lá, camisa palpite. Tá fazendo frio aqui, mas eu vou suportar o frio, tá? Tá um pouquinho apertada, Tá mas certo. vai dar certo. Fica à vontade. Vai sair faísca aqui hoje. Hoje é dia de clássico. Vai Seja sair bem-vindo, meu faísca aí, amigo. ó. Seja muito bem-vindo. Pastor Eliseu entrou, pastor. Eliseu, vai sair faísca aqui hoje, pastor. Pastor Eliseu é um pastor, um grande amigo nosso. Está em Caratinga hoje. Muito bom, muito Rapaz, bom. Seja muito prazer bem-vindo, imenso cara. estar com você. Obrigado. Um prazer enorme Aí, estar Bruno, aqui. aí, ó. Bruno, verde e branco aí, ó. Isso aí, Bruno. O Marquinhos tem que me ajudar. O Cleiton tá aí, pô. O Cleiton é corintiano. Me ajuda aí, hein? Vamos lá, Jonathan. Então, falar de inconstância, né? Não tomando exemplo dos nossos times de coração, porque coisa tá feia. Sinta-se à vontade, se apresente, meu amigo. Conte um pouco para nós sobre como é que estão as coisas, como é que tá lidando esses dias. Também fala pro nosso povo aí. Tem muitas pessoas que te conhecem, mas também tem pessoas que
são de outras, às vezes nem é da igreja, que tem oportunidade também de ouvir. A gente coloca essa live depois no YouTube também, então é oportunidade, né? Sim, sim. Bom, primeiro é um prazer imenso estar aí com vocês. Na verdade, toda vez que tem um chamado aí de Viçosa, a gente sente um dever de estar junto, porque é a nossa casa, é onde aprendemos muito, fomos formados aí, gerados aí com o pastor Marcos e toda a equipe. Parte dessa turma que está aí hoje eram adolescentes, na época quando eu comecei a trabalhar. Eu liderei adolescentes aí durante, eu acho, uns 2 anos, 3 anos. O Rinaldinho, que hoje é o Rinaldão, né? O Rinaldinho, o Marquinhos, a Vitória, né? O Moisés, Johnny, Jonathan, essa galera toda aí. E depois trabalhei 5 anos com jovens. Aí, Rinaldinho aí. E depois 5 anos com jovens. Então foi muito intenso o trabalho aí, aprendi muito. O ganho que eu tive na minha caminhada com Deus em Viçosa foi muito maior que o ganho que eu tive na universidade. Não se compara, não se compara. Então tenho um carinho muito especial pelo povo de Viçosa, o povo que me acolheu, que cuidou de mim, um carinho muito especial com o pastor Marcos, que me discipulou durante 12 anos. O pastor Marcos, quando me chamou para que eu fosse discípulo dele, eu falei de jeito nenhum, que eu não concordava na época de ser discipulado, né? Eu falei com ele que para mim era um absurdo o que ele fazia, que ele estava me afrontando, e no final, né, sou encantado e apaixonado, né, pelo pastor Marcos e família. E quando você me fez o convite e falou do tema, eu escrevi uma palavrinha, né? Não sei se você se recorda. Eu falei, uau! Porque é um tema muito difícil, muito delicado, essa temática da inconstância, da constância, ser constante. É um tema muito delicado. E aí, eu separei algumas coisas aqui, José, mas eu quero trazer numa perspectiva, quero que as pessoas que estão nos vendo, escutando, não vejam uma perspectiva de culpa ou de fardo de maneira alguma. Porque é muito importante isso, né? Às vezes a gente olha para alguns líderes, olha para algumas pessoas e a gente traça meta que não cabe. Você falou aí das fórmulas mágicas, das receitas mágicas de emagrecimento, 7 passos para isso, 4 passos para aquilo outro. Isso não existe, gente. É uma caminhada, né? E às vezes nós nos iludimos com receitas mágicas de sucesso e nós sofremos muito, porque nós não conseguimos ser constantes nessa receita. E nesse tempo mesmo de distanciamento social, esse negócio de orientar graduação, orientar pós-graduação, coordenar curso, ver esse negócio de aula e ainda cuidar das crianças dentro de casa, é um desafio muito grande. E aí, se eu tenho que ter metas, minhas metas devem ser ajustadas, a minha rotina deve ser ajustada, porque eu não vou conseguir manter a mesma constância que eu tinha em fevereiro, porque se eu quiser fazer da mesma forma, eu vou me frustrar. Então a gente precisa de um novo planejamento, né? Vi sua foto, né? Hoje no seu perfil, não sei se foi hoje, foi ontem, né? O eu professor no trabalho e o eu doméstico. É um novo ser. Eu estava dando aula, dando aula para o pessoal, um curso que eu estou dando para o pessoal da geografia aqui da UF, e eu falando com o Thiago no colo. E o pessoal no chat, né? Ah, que gracinha, ah, que bonitinho. Mas quem estava com o menino chorando no colo era eu, né? Exatamente. Mas é a nova realidade. A gente tem que se ajustar a isso, né? Bom, José, vamos lá. Você me enviou algumas questões. Sim, eu não vou perder tempo, porque o nosso tempo é curto aqui e esse negócio rende. Ainda mais se o pessoal começar a fazer pergunta aí, que o trem vai render mesmo. A gente tem até... O Instagram corta a gente 10h30. É porque é 1 hora, né? Até lá você fica livre, fica à vontade. Seu nosso convidado, sinta-se em casa. Não, mas é bom que não seja um monólogo, é bom que haja uma interação aí, né? Justo. Com você e com o
pessoas Maravilha. que estão nos assistindo. Mas você me fez uma pergunta: qual que é a maior dificuldade em manter a constância? Uhum. E aí eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu vivi e do que eu tenho percebido hoje cuidando de jovens, né, no meu trabalho. E hoje eu frequento a Igreja Metodista Central aqui em Juiz de Fora. E hoje eu e Renata coordenamos o Ministério de Família na igreja. Isso aí, Igor. Josiel tá mal vestido Não, hoje. para com isso, Igor. Olha o Jonathan com a camisa do Palmeiras, pô. Mas eu listei alguns elementos aqui. Né? Qual que é a maior dificuldade de manter a constância? Depois eu vou trazer alguns versos bíblicos também aqui. Mas uma coisa que eu tenho observado hoje, Josiel, é, dentro do que eu listei, eu vejo hoje alguns elementos. O primeiro elemento é distração e agitação. Uhum. Eu acho que o pessoal hoje, nós também, a gente vive num ambiente muito agitado. A gente não concentra, não para. Você pensa na sua sala de aula, como é que é. O pessoal não consegue ficar parado, tem que se reinventar para prender atenção. Existe Computador, uma agitação. Sim, celular. né? Poxa, vamos lá, em 2001, nós só descobrimos que a Torre Gêmeas caiu em 2001 quando a gente chegou da escola, Sim. que deu o plantão e avisou. Hoje, o que acontece lá sei lá em Serra Leoa, você sabe na mesma hora. Hoje, se o pastor está pregando, ele fala um negócio, o irmão vai conferir. O crente de Bereia hoje é esse. Confere na hora ali, pega o celular. Só que na hora que ele pega o celular para conferir alguma coisa, ele já vai querer saber o resultado do jogo do Palmeiras e do Corinthians. Não Exato. é? Ele vai querer. Antigamente, gente, a maior dificuldade dos nossos pais era levar a gente para a igreja, porque era justamente na hora dos trapalhões. E a escola dominical na hora da Fórmula 1. Verdade. Hoje o cara vai para a igreja, mas ele vai com o celular para saber, né, a situação do Hamilton, do Vettel, e assim dentro da sala de aula, aqui no ambiente profissional. Você já teve a experiência de tirarem foto do seu quadro? Professor, deixa eu tirar uma Ah, foto. não vou copiar não, vou tirar foto. Né? E aí, por exemplo, a gente fez um trabalho em 2018 muito legal. Nós convidamos algumas empresas para um workshop para avaliar o nosso curso. Então, pegamos as principais empresas da cidade que oferecem estágio para os nossos alunos e convidamos essas empresas para avaliar o nosso curso. E foi muito legal. Foi muito legal. E teve uma empresa, eu não vou falar o nome, mas que fez uma análise crítica fantástica. E eles falaram, olha, hoje eu percebo os alunos muito agitados, ansiosos, para aquilo outro, né? E ele avaliando não como aluno, mas ele avaliando como estagiário, como profissional. Ele falou, o uso do celular é uma coisa, dentro da empresa, ele falou, é uma coisa absurda. Né? Mas eu acho que esta agitação, Luziel, essa agitação, eu penso em moléculas agitadas, isso acaba tirando o nosso poder de concentração, o nosso poder né, de pegar aquela palavra e absorver, né, vai cair em terra fértil, produzir o fruto, porque a gente está agitado. E eu acho que tem um pouco é o mundo de hoje, e eu acho que nós temos que também nos adequar um pouco disso. Se eu quiser, por exemplo, o meu orientador de mestrado, que é uma pessoa que me influenciou muito, que eu gosto muito, ele fez o doutorado dele em 1970. E ele me inspirou muito dentro de sala de aula. Só que se eu quiser reproduzir dentro de sala de aula o que eu aprendi com um professor que teve a sua experiência de formação profissional em 1970, não vai ter ninguém que vai querer ficar dentro da sala de aula. Porque ninguém mais aguenta ficar sentado, olhando e tendo um monólogo. Uhum. Então, assim, a gente tem que trazer um pouco também, né, interagir também com esse mundo novo, com essa questão nova. Mas eu acho que a agitação, né, é uma coisa que tem
atrapalhado muito sermos constantes. A gente não tem mais, não tem tido essa capacidade de sentar, observar, Ler um analisar. A gente livro, está né? muito agitado. Ler um livro Ler um com livro. calma, né? Ó, antigamente, sério, você via o episódio de hoje, você só ia ver semana que vem, não tinha? Hoje você faz uma promessa, não só vou ver um episódio. Você vê a série toda, porque você não aguenta. É, Não é? Não, e eu não estou tirando pedra, não, porque eu sou assim também. não. Né? E aí, aqui negócio, você vai dormir de madrugada, acorda outro dia, um bagaço. Não é? Mas eu acho que essa As agitação. crianças mantêm o horário delas acordando 6h30 da manhã e a gente perdendo tempo. Pois é. Então, acho que essa agitação, ela nos rouba um tempo precioso necessário para a gente manter constância, para a gente, tá? Eu acho que é uma questão. Para a gente avançar, falta de propósito, falta de objetivo, falta de meta. Eu lembro, eu já citei muitos aí em Viçosa, já citei muitos aqui em Juiz de Fora. Uma vez eu estava estudando cálculo 3, aí, naqueles caixotinhos da biblioteca fechado. E eu lembro que tinha um negócio de ROX, né, corretivo, uma frase, eu não esqueci, que falava o seguinte: o livre voo no azul do céu infinito pode se tornar uma prisão para aquele que voa sem rumo definido. Eu não esqueci disso. Isso aí, cálculo 3, eu E fiz em no 2004, eu caixotinho, acho. hein? Ouvi isso no caixotinho, tem gente que suicida até. E eu gravei, ó, 2004 isso, 2003, não sei. Foi muito importante isso para mim. O livre voo no azul do céu infinito, a liberdade, a plena liberdade, pode se tornar uma prisão para aquele que voa sem rumo definido. Tem um colega meu, Daniel, líder de célula nosso aqui, ele fala o seguinte, eu não sei quem citou isso, ele cita alguém e fala, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Quem não tem um destino final, qualquer lugar serve. Eu acho que a falta de um propósito, de um objetivo claro, faz também que a gente não consiga manter uma constância. Ora eu quero isso, ora eu quero aquilo outro, ora não sei o que eu quero. Fica tirando para tudo quanto é lado. Né? E o pastor Marcos tem um livro que é muito bom. Até procurei aqui em casa, mas eu acho que eu emprestei e não voltou. Pena que a Renata está escutando isso, acabou de entrar. Ela fica brigando, anota os livros que você empresta. Pois bem, e esse livro dele, né, Do Outro Lado da Linha, é um livro muito bom. Eu acho que tem até um módulo do CMC aí, que eles usavam esse material. Em que ele fala disso, da importância da pessoa ter objetivos claros, metas claras, um alvo claro, e ele trabalhar para convergir as ações dele para esse alvo. E o pastor Marcos, eu acho que ele escreveu esse livro depois que ele fez o curso lá no Instituto Haggai, e ele fala que na palestra que ele estava lá, o palestrante falou que tem muita gente boa de ideia, mas na verdade são grandes idiotas. Por quê? Tem várias ideias, várias ideias. Mas toda hora a ideia puxa para um lado. E Nunca aí ele não consegue executa, né? acertar o outro. É aquele cara que tem ideia pra caramba, mas nunca coloca em prática, né? Nunca bota pra fazer. Justamente. Eu fico imaginando os vetores, né? Então cada ideia é um vetor. Só que se cada vetor puxa para um lado, não adianta. Você não sai do lugar. Então acho José, que ter alvos claros, né? Se você escreva, coloca um lugar visível para saber o que você quer, para onde você vai, para ter um norte. Então, aqui em casa, no nosso orçamento financeiro, a gente senta, periodicamente fala, ó, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Né? Então, você vai ficar, né, você vai arcar com isso, você vai arcar com aquilo outro. Porque se a gente não faz isso, o dinheiro entra, você aplica para lá, e você não vê para onde foi. E aí, é que negócio, você faz, né? Você entra o ano e fala, esse ano eu vou adquirir isso, vou comprar aquilo outro. Só que se você não planejar, não sentar, não se organizar,
Outra coisa que eu coloquei aqui é a falta de disciplina. Tem que ter Sim. disciplina. E aí eu quero contar uma experiência de um jovem que eu acompanhei. E aí eu observei que tudo que ele começava, ele largava. Tudo, tudo, tudo. Abandonava. Tudo que começava, abandonava. Aí eu falei com ele, olha só, rapaz, isso aqui tá... Ah, professor, o negócio é o seguinte. Ele falou, nunca zerei um joguinho de videogame. Começava a jogar, perdia o tesão, a vontade, abandonava. Professor, nunca assisti uma série inteira. Começava a assistir, perdia a vontade, abandonava. Ele falou, minha infância, minha mãe, a gente nunca teve horário para nada. Acordava a hora que queria, deitava a hora que queria, na infância. Às vezes, mãe resolvia que não ia fazer almoço, a gente comia fandangos e coca. Então, assim, era um jovem, quer dizer, hoje é jovem, mas era uma criança que foi criada sem disciplina nenhuma e que hoje é um homem, mas que é a construção do indivíduo. Sim. Né? Sem disciplina, sem ordem, sem clareza de alvo, sem metas, tudo que começa, uma dificuldade que vê, larga. Começa, outra coisa chama atenção, larga. Né? E aí, quando olha para trás, o que tem? Construído? Nada. Sim. Então é muito importante a gente, como pai hoje, né, com os nossos filhos, a gente trabalhar essa questão da disciplina. Às vezes a gente pode, a criança, o jovem, o adolescente pode achar que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Construir disciplina, construir hábitos, Sim. E isso tem a ver né? com a Saber constância, né, aplicar John? prioridade. Isso tem a ver com constância, né? Você ter disciplina, você ter essa organização mental que você precisa ter foco. Eu fico vendo muitas pessoas preocupadas. Ah, porque eu estou na pandemia. Cara, eu falei com o Xane que eu brinquei com ela, amor, a gente tem que coordenar a nossa semana. Eu estou fazendo trabalho de casa, estou trabalhando em casa. Mas eu me organizo para sábado e domingo ser sábado e domingo. Eu me organizo para que sexta-noite tenha alguma coisa diferente, é sexta-noite. Porque senão Uhum. a gente trabalha de domingo a domingo, ou não, sabe? E fica desmotivado. Eu falo muito com isso. Eu gosto de Na verdade, série fica uma também. coisa difusa. Fica difuso. É, Fica difuso. Então você mistura tudo. De fato, hoje mesmo nós já sentamos, eu e Renata, e organizamos a nossa agenda de reuniões para a semana que vem. Então, semana que vem, eu sei que naquele horário eu vou ter que ficar com as crianças, porque a Renata tem uma reunião e organizar. sim. Então, muito importante isso, né? Muito importante. Ter horário com as crianças, ter horário com o marido, com a esposa, com os filhos, ter um momento de sábado e domingo. É muito importante isso, né, Josiel? E é Sim. constância. A gente precisa, né? A Ada colocou aí a disciplina em impor limites. Isso, talvez, para a criança e para o jovem hoje, pode pensar que o limite é algo ruim. Mas o limite é algo que traz proteção. Por que você coloca um muro na sua casa? Proteção. Sim. E eu acho que isso, né, hoje para a criança pode soar, para o jovem adolescente algo ruim, mas isso vai nos moldando e vai gerando em nós um amadurecimento para entender isso, a necessidade de ser constante em nossas ações. Né? No livro de Tiago, fala, olha, que a nossa perseverança deve ter ação completa para que em nada sejamos deficientes. Uhum. A perseverança deve ter ação completa, não é incompleta, para que em nada sejamos deficientes. Então a disciplina é um elemento muito importante. Como você falou, colocou, eu tenho um objetivo de ler a Bíblia esse ano. Então você vai ter que criar uma disciplina, uma rotina para você separar um momento para você ler a Bíblia. Sim. Esse ano eu vou, né, aprender a tocar um violão. Então você vai separar um momento. Isso não é fácil. Construir um hábito não é fácil, mas é necessário a gente. A Patrícia. Oi, Patrícia. Patrícia Moura. A Patrícia é do meu tempo aí. A Patrícia e a Renata, na verdade, eu cheguei depois da Patrícia ainda. A Patrícia é muito importante na nossa história e na vida da igreja aí. Da IBNV e depois da CV Paz. Que beleza. Você era É. também do Batista Renovada, né? Oi? Era renovada na época, não era? Batista Renovada?
É Batista, IBNV, Igreja Batista Nacional. Nacional. Agora eu não lembro se era em Viçosa ou de Viçosa. A Patrícia, a Renata e a Kelly, que está aí também. Kelly também é das antigas aí. É exato, era É. IBN, isso mesmo. A Kelly e a Renata chegaram antes do pastor Marcos. Junto com o pastor DI, então. Ah, sim, sim, é mais ou menos aí. Mais ou menos aí. Que isso, hein, Kelly? Fazendo escola, hein? O John tá te É. mandando aqui. Kelly aí, minha filha, é muita tinta no cabelo. Muita constância, né? Muita constância, né? A Rafa também, olha lá, a Rafa é de Viçosa, IBNV, Igreja Batista Nacional de Viçosa. Bom, mas eu acho que a disciplina é importantíssima, tá? Para a gente ter uma constância, né? Estabelecer horário, dia, então a devocional, né? A parte da manhã, a parte da noite, cada um vai ter. E aí, até essa questão da disciplina, você tem que ter metas muito claras. E não colocar um fardo que você não pode carregar. Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia porque eu quero ser o santo do santo. Cara, se você ler um versículo, esse é o seu tempo, um versículo e você medita e você é alimentado naquilo ali. Uma vez eu vi o Rev, numa mensagem do Rev, na presbiteriana, e ele falou que teve um dia que ele ficou dias em cima de parte de um capítulo que ele estava meditando. Parte de um capítulo ele ficou dias, mas aquilo estava gerando vida nele, né? Ele não tinha esse negócio desenfreado, tem que ler 3 por dia, porque minha meta, né? Você não está lendo um gibi, sim, não é? Então, assim, você tem que ter metas claras que você pode, né? Também não pode ficar no comodismo, mas eu acho que são coisas assim. Estabelecer prioridades, maturidade, né? Então, acho que é muito importante ter constância. E tem um texto na Bíblia, foi uma mensagem do pastor Marcos, há muito tempo atrás. Eu vou só contar a história, mas eu vou pegar o endereço direitinho que eu separei aqui. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. 2 Reis 13, a partir do verso 14. É quando o profeta Eliseu já estava no final da sua vida. E aí, o rei, deixa eu ver se é o rei Jeoás vai até o encontro dele, né, para pedir uma bênção final. E ali o profeta Eliseu faz um ato profético, né? O profeta Eliseu manda abrir a janela e manda ele atirar flechas, e ele atira flechas. Depois o profeta Eliseu manda ele pegar flechas e cravar no solo. A Bíblia fala que ele crava 2, 3 vezes e para. E aí o profeta se enfureceu. Porque falou, olha, você deveria ter continuado. Você deveria ter cravado 5 ou 6 vezes, porque assim Deus te daria vitória completa sobre os seus inimigos. Então, o rei Jeoás, ele não foi intenso e não teve uma ação completa, não foi constante naquele ato profético ali. Observe que o profeta também, ele não colocou um limite. Ó. O profeta só mandou ele cravar a flecha. E ele cravou 2 vezes e parou, 3 vezes parou. Embora não houvesse ali um limite que o profeta colocasse para o rei Jeoás, havia uma expectativa. E o profeta não, e o rei não cumpriu essa expectativa e portanto não houve plenitude naquela demanda ali, na vitória sobre seus inimigos. É necessário que as nossas ações tenham ação completa, Josiel. Na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil. Na verdade, vida você só tem uma, né? Existe isso de vida cristã, vida estudantil. É uma vida só. Sim. Né? Então, a gente tem que ter ação. As nossas ações devem ser completas em tudo. Início, meio, porque senão não constrói nada. É igual você está falando. A ação, aquela lei lá de Newton, a ação gera reação, acontece também no nosso mundo, né? Por exemplo, eu fico pensando em ser inconstante. Tem momento,
Porque às vezes a gente se cobra para ser o tempo todo produtivo. Eu acho isso complicado também, né? Tipo, eu tenho que produzir, tenho que produzir, tenho que produzir, produzir. Você fica um pouco meio noiado, como diz o bom corintiano, né? Mas a questão que eu fico pensando é a constância tem um preço. Tem um preço a pagar. Porque eu me lembro muito bem por que eu não abro mão do meu trabalho? E eu tenho que ser constante lá? Porque tem um preço. Eu paguei por aquilo e hoje eu tenho um preço de oportunidade, de vida. Que você faz uma troca, né? Eu faço uma troca pelo meu salário. Na verdade, eu gosto muito do que eu faço, mas tem um preço para isso. Então a gente fica pensando assim, até que ponto a inconstância também não é um fruto de um descontentamento em pagar o preço. Eu fico pensando nisso. Não sei se você consegue me compreender. Por Sim, exemplo, sim, assim, sim. não, eu quero tudo, mas eu não quero pagar por aquilo. Tem um sacrifício. Se você quiser ser um médico, você tem que passar pela formação. Você estava contando o caixotinho, eu estava me lembrando aqui. Hoje, mais você estava cortando cabelo, e eu estava lembrando da época que eu cortava cabelo. Estava falando com o Cleito. Falei, pô, Cleito, na época eu cobrava 7 contos. Olha lá, Cleito tá aí. 5 contos, 7 contos que eu cobrava para cortar cabelo. E eu saía, eu trabalhava, minha aula era noturna, fiz administração, era noturno. Eu saía de bicicleta, Monarcão, para ir para a universidade. E, tipo, eu ficava, ia tudo sujo de cabelo, que não dava tempo de limpar, chegava atrasado. E aí, cara, eu chegava, assistia a aula, acabava a aula, eu ia para os caixotinhos. E eu tinha 3 amigos companheiros. Na verdade, um mais conhecido, que era o Abraão, que hoje está na Petrobras. Abraão estudava engenharia elétrica, e eu administração. Então a gente tinha um trato, a gente ia para o caixotinho, cada um ficava no seu canto, aquele aquário ali, no caixotinho estudando, e eu aguentava até umas 3 da manhã. Pegava minha bike e ia embora. Abraão que fazia, e o colega dele que fazia engenharia elétrica, ficava até 7 da manhã, virava e ia fazer prova. Então, assim, tem um preço. Entende? Tipo assim, eu acho que a Claro, constância envolve muito isso, você pagar esse preço. Entendeu? com certeza, né? Às vezes as pessoas olham pra gente e falam, mas isso é de sorte. Cara, sorte não, hein? É ruim. Sorte não. Olha só a história, né? Pô, sair de casa, nas férias ficava em Viçosa, Não te vê. né? E aí, essa questão da constância, né? Você falou, eu nunca, graças a Deus, nunca virei noite estudando, não. Mas eu era Caxias. Eu passava, eu levava negócio sério. Eu chegava na universidade às 8 e saía às 18. O tempo que eu não estava em aula, eu estava dentro da biblioteca. Nunca deixei para estudar de última hora. Sempre tinha. Quando eu fui fazer o concurso, eu estudei muito. Eu fiz uma apostila e aí, cara, eram 10 tópicos. Eu fiz um resumo de 10 páginas para cada tópico. Uhum. Também fiz. Na semana do concurso, eu só estudei minha apostila. E quando foi sorteado o tema, foi praticamente transcrição, com o olho fechado. Eu até brinquei, o pessoal achava que era até negócio de mesa branca. Eu fechei o olho e só fazia assim, porque eu decorei. Ô, Jonathan, Eu decorei minha apostila. aí em Juiz de Fora, a galera me zoava. Eu trabalhava em Lavras, era o professor substituto. Quando eu fiz o concurso de Juiz de Fora, eu fiz uma planilha, olha que nível. Eu fiz uma planilha que eu sabia. Eu dividi em categoria na minha planilha, pontuação do Lattes de candidato por candidato. Tinha 27. Eu fiz todos os meus tópicos, preparei tudo e tinha candidato por candidato. Eu sabia o nome de quem era o maior concorrente. Eu orava, eu falei assim, oh, meu Deus, esse cara aqui, se eu ficar, vai ser difícil. E à medida que foi saindo, eu falei, caramba, aí eu fui vendo a minha planilha, sabe? E exatamente, fomos 4 classificados no final. E as 3 meninas eram as 3 que tinham currículo menor que o meu. Na hora que eu olhei a planilha, eu falei, acho que eu entro. Aí eu entrei em primeiro. Então, assim, É. essa organização, ela é muito importante, né? O que você está falando. Eu acho que isso tem a ver com o propósito que você estava comentando, né? Para a gente ser constante, a gente tem que ter esse foco, né? Eu acho que eu aprendi muito isso com o pastor Marcos. Aprendi demais. Essa questão de propósito. E o nosso pastor aqui, né, que foi nosso pastor aqui em Juiz de Fora, hoje ele está em Barão, o pastor Osman, ele falava, a gente tem que ser diligente. Você receber uma palavra, seja diligente no aplicar, seja diligente em fazer.
né? Então, isso é muito importante, ser diligente nas nossas ações, ser intencionais nas nossas ações. Então, vamos pensar no nosso contexto, né, de célula, nos nossos relacionamentos, vamos ser intencionais nos nossos relacionamentos dentro da célula. Não vamos perder tempo, não. Não vamos achar que o que a gente está vivendo ali é só convivência com as pessoas ali. Não, vamos ser intencionais no partilhar algo, no receber uma visita, no fazer uma visita. Vamos ser intencionais, não vamos perder tempo. Isso é muito importante. Eu acho que isso garante constância. Se a Patrícia colocou um negócio aí, muito importante, né? Essa questão a constância no relacionamento com Cristo e não em ser produtivo. Isso eu me lembro de João 15. O nosso mérito, ele qual que é? É estar arraigado à videira. Uma vez que a gente está na videira, a gente está recebendo seiva. E o fruto acaba sendo natural. Verdade. O fruto acaba sendo natural. E aí tem todo o processo da poda e tal. Mas a gente tem, né, nessa pegada cristã, uma questão que você colocou aqui, né? Que você me perguntou aqui, a gente pode até voltar em outras questões, mas como nos manter constantes nesse tempo de pandemia, onde a gente não tem uma célula presencial, um culto presencial. Eu acho que uma das maneiras é o que a Patrícia colocou, é trabalhar Sim. com esse foco, relacionamento com Deus, Sim. arraigado à videira, porque a gente vai recebendo seiva e o fruto vem. Sim. Naturalmente ele vem. Naturalmente ele vem. Mas, Josiel, Tem alguns comentários aqui, o Jonathan. A Elzinha falou que os irmãos dela cortavam comigo. Valdemar cortava cabelo comigo. 5 contos lá na Rua das Estrelas, era muito bom. A Ada falou que é investimento. A Amanda falou que é atleticano que gosta de deixar para os 45 do segundo tempo. É verdade, o atleticano diz sempre, eu acredito. Né? O Igor falou que depois do resultado as pessoas dizem que foi sorte. Verdade, né? Só a gente que sabe a dureza. Né? A Rafaela também comentou nesse sentido. Ó. O campeão nunca se surpreende com a sua vitória, porque ele sabe quanto suou e foi constante em toda a caminhada. Isso aí. E aí, uma questão aí, né, que a Rafa colocou, Rafaela. Como essa questão não é surpresa, tem uma caminhada, tem uma história. E quais são as estratégias, né? Você perguntou. O que a gente pode fazer para manter a constância? Uma estratégia que eu acho, a gente já falou, né? Buscar ser organizado, montar uma agenda, Sim. pensar, né? Coloca no papel alvo. Qual que é o seu sonho? Você correr atrás, senão não chega a lugar nenhum. Ô, Jonathan, Mas só um parênteses, desculpa, mas eu tinha uma foto. Era engraçado, assim, mas eu tinha uma foto do que eu queria, sabe? Tinha uma imagem, assim, que eu olhava e falei assim, eu queria. Eu decidi que eu ia ser professor na graduação, conversando com a Cristiane. Eu tinha um pouco uma foto e olhava para ela, tipo assim, eu quero ser. Pois tem que ir. É engraçado. O primeiro congresso científico que eu fui em 2008, várias pessoas. Eu estava no terceiro semestre de graduação, fui lá em Brasília. Foi um perrengue danado para chegar em Brasília. 15 horas de ônibus para chegar lá. Fui catando dinheiro para tudo quanto é lado. Cheguei lá, a turma começou a me chamar, ô professor, 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 professor. Eu falei, eu gostei disso. Aí eu tinha imagens assim, que eu gostava de enxergar. Engraçado, como assim, essa projeção futura nos ajuda a ser constantes, né, cara? Quando estava num momento difícil, eu lembrava disso. Eu lembrava, não, eu quero ser isso. Não dá força, né? Próprio Jesus fala, ó, a minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai. Então, a todo momento, ele lembrava qual que era o alvo dele, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Isso não permitia ele desfocar. Sim. Né? Não permitia ele, né, querer ser proclamado rei, porque na hora que ele percebeu, lá em João 6, se não me engano, que o pessoal queria proclamar o rei após a multiplicação dos pães, ele deu linha. Porque não era, o objetivo dele era outro. Né? Então, olha, o meu alimento consiste em fazer a vontade do Pai. A todo momento ele falava isso. Então, é o meu alvo, é o meu objetivo. Esse livro do Pastor Marcos, eu acho, não sei se tem aí ainda, se ele deixou, não sei. Teve uma irmã que falou né, que o Adonai deu no CNC. A irmã que falou que o Adonai deu essa lição.
Não, até a gente ajudou a produzir uma apostila a partir do livro dele, mas eu não sei se tem um livro dele aí ainda em Viçosa, do outro lado da linha. Mas esse livro dele, se tiver, eu recomendo, porque no final dele ele tem um plano de ação. Porque qual que é a pegada do livro, né? É vencendo a mediocridade, saindo da mediocridade. Ele trabalha, e para sair da mediocridade, a gente tem que ser constante no trabalho, na dedicação, senão você não sai. E aí ele traz alguns elementos no material dele, justamente disso, você colocar onde eu quero chegar. Mas como eu vou fazer para chegar? E você colocar isso em ordem de prioridades, colocar isso numa escala de tempo, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. E ele falou assim, escreva isso e coloque em um local visível, para você não se esquecer e para você orar em cima disso. É muito importante. Você tem uma ideia? Algo que a gente tem feito aqui na engenharia ambiental, eu consegui um bolsista de psicologia para ficar dentro da coordenação comigo. E ele tem nos ajudado, porque eu estou sentando com alguns alunos e montando uma agenda semanal. Então, ó, esse é o horário da academia, esse horário você almoça, esse horário você levanta, para organizar, porque a agitação é tanta, né, e outras coisas que estão assumindo, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo outro, aí o estudo já não é mais a prioridade, né, então aí se perde. Então a gente está fazendo isso, ajudando a organizar. Mas essa questão da estratégia, né, que estratégia? Estabelecer uma rotina, busque ajuda. Mas tem um negócio que eu acho muito bom, pegando aí, aproveitando o ambiente da nossa igreja em Viçosa, mas isso se aplica em qualquer outro local, é o tal do discipulado. Eu acho que o discipulado é um elemento que nos ajuda muito. E me ajudou muito, estou falando de experiência minha, né? Me ajudou a crescer muito, a projetar sonhos, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Porque quando eu cheguei em Viçosa, a minha meta era formar e voltar para casa. E daí depois eu vejo o que faço. Minha meta era essa, né? Então, quando eu comecei a andar com o pastor Marcos, nossa, foi bom demais, né? Ele é 220, né? Então foi muito bom andar com alguém que sonha, andar com alguém que quer crescer, andar com alguém que te orienta, né? Ó, lê isso, faz aquilo outro. E aí eu me lembro muito, batido, mas nesse sentido eu me lembro muito dos valentes de Davi. A Bíblia fala que quando eles entram na caverna, o perfil daqueles homens era um. Eles eram derrotados, né? Cabisbaixos, corintianos. Mas quando convivem com Davi, e são ministrados por Davi, são discipulados por Davi, saem os valentes. O perfil é outro. Mas por conta dessa caminhada, né? Por conta dessa caminhada. Então, eu acho que é muito importante andar junto. Eu acho que vale muito a pena. Como foi colocado. Que estratégia? Como é que eu vou fazer para ser constante? Estabeleça sonhos, alvos. Como alcançar esses sonhos? Um elemento importantíssimo, eu acho também. Busque ajuda e caminhe com alguém. Caminhe com alguém. Uma coisa que eu penso, Jonathan, é o seguinte, cara. Você nunca menosprezar os pequenos começos, né, cara? O momento que você tá. Eu me lembro, assim, isso tem tempo, né? Mas eu me lembro sempre, e eu sempre tento ter pequenos começos na minha vida. Eu nunca deixei isso em vão. Quando eu passei no concurso público, aí muita gente fala, parou e tal. Eu sempre tenho minhas metas, assim, de trabalho, né? Pessoais, que envolve. Estava até falando com o Cleiton hoje, estou citando muito o Cleiton, que eu estava cortando cabelo com ele. E ele é um ótimo exemplo. O cara é barbeiro de excelência e assim, eu acompanho ele no Instagram, ele movimenta demais. Então, por exemplo, o cara trabalha, e eu lembro muito de Davi, de José, enquanto ele era copeiro, né, cara? Copeiro não, desculpa, enquanto ele estava lá trabalhando na prisão, que ele interpretava os sonhos e tal, ele estava na prisão, mas o cara entendia, ele tinha visão, sabe? Então eu entendo muito isso, assim, você não desprezar o lugar que você está. Às vezes você tem um sonho muito grande,
O Cleiton tá aí até agora, valeu, Cleiton. Igual, você tá aí, eu acompanho ele, ele dá sugestões, eu vejo os vídeos do Cleiton, acho bacana demais, ele é um barbeiro de excelência que consegue, assim, ajudar muita gente e batalhando pelos sonhos dele. Então, eu fico vendo isso, sabe? Às vezes as pessoas estão incomodadas com a posição que tá, mas é bom a gente aceitar o presente e focar lá na Uhum. frente. Porque aí, cara, você vai focando e vai trabalhando e vai fazendo, até o ponto que você chegou lá, você vai olhar para trás e vai pensar assim, nossa, eu não abro mão dos meus valores. Tava conversando isso com o Cleito hoje na, lá na barbearia. Eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão daquilo que eu aprendi, que a caminhada produziu em mim. Eu acho que essa é a recompensa da constância, né? Como Paulo falava, né? Eu olho para o alvo, no alvo é Cristo. Ele se comparava muito como atletas, né? Como aqueles que correm no estádio. Então, assim, eu acho que esse é o segredo da constância, sabe? Você entender que o processo faz parte da vitória, né? Sim. Não queimar etapas também, né? Porque às Exato. vezes essa questão de queimar etapas vai incorrer em quebra do processo. E aí vem a inconstância. Então, é entender. Tem cada passo. Tem um pastor lá de Timóteo, né, que me acompanhou na adolescência, pastor Ednilson, que fala, olha, vamos no passo do gado. Tem momento que a gente vai fazer como Jacó, quando estava voltando para encontrar Esaú. A Bíblia fala que ele foi no passo do gado. Então tem momento na nossa vida que é no passo do gado. Sim. É no passo do gado. Então, se eu, você, alguns, né, que estão trabalhando em casa com as crianças, você quiser acelerar demais, vai machucar. Vai acontecer alguma ruptura aí. Sim. Né? Então, né, não, nem entender, como você falou, entender o começo, né, os pequenos inícios, os Sim. pequenos começos, mas ter um alvo. Muito importante ter um Sim. alvo. Sim. Quanto tempo que a gente tem aí, José? Temos 10 minutos para o clássico aqui Tá, final, o derby final. tá. Então, olha só. Deixa eu só ver se eu deixei alguma coisa de fora aqui. Mas tem um negócio que você fez uma pergunta. Como programar um futuro? Como programar com um futuro incerto? Como programar algo? Como planejar algo com um futuro incerto? Aí duas experiências que eu vivi recente aqui em Juiz de Fora. Temos um amigo aqui na igreja, o Júlio, ele é empresário, um cara fantástico, né, que já tentou, já quebrou, já tentou, já quebrou, tá de pé, tá lutando, né, um visionário. E aí foi engraçado que no início da pandemia, no início, isso bem em março, ele falou, poxa, seria legal se o pessoal estampasse as marcas dele em máscaras. Ele falou isso, soltou no Instagram, ou não sei se foi uma conversa, ele soltou isso. E hoje, né, algo que ele falou lá em março, talvez alguns poderiam ter achado besteira, vai passar logo, gastar dinheiro com isso. E hoje o que a gente vê? Nessas empresas todas aí, estampando as suas marcas, os times vendendo máscaras com as marcas. É um cara que já viu lá na frente Sim. e já ganha, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Sim. Eu acho assim que orar, pedir a Deus direção do que fazer. Mas isso eu não sei, cara. Acho que tem gente que vive com o pé lá na frente, né? Já consegue ver algumas coisas. Acho que a gente tem que andar com essas pessoas, aproximar dessas pessoas. Aqui em Juiz de Fora, o negócio que a gente fez, e tem que caminhar, continuar, eu acho que foi muito legal. A gente criou um grupo de apoio a empresários na igreja. Então foram 50 e poucos, 60 e poucas pessoas que se inscreveram para a gente ouvir experiências deles, como cada um estava reagindo, e também para dar ajuda. Porque às vezes um advogado na igreja pode ajudar um irmão, um contador, né? A gente criar uma rede de apoio, mas também ter trocas de experiência ali, como é que cada um está lidando com isso. Está lidando com isso. E foi muito bom porque nós vimos várias oportunidades acontecendo ali. Um irmão que há anos queria abrir uma papelaria dentro de uma escola,
aconteceu um milagre. Na época que a escola está fechada, ele conseguiu abrir a papelaria dele. Isso aí, Cleiton. Tem razão, meu amigo. Ai, ai. Te falar, Aí viu? comentou um negócio legal aqui, ó, da Rafaela. Não deixe para planejar e fazer as coisas depois da pandemia. Isso é fato, né? A vida está acontecendo. Fato. Fato. A vida está Tem acontecendo. uma pessoa muito próxima minha falou assim: eu vou comprar, vou em tal lugar comprar aqueles totens de álcool para a pessoa colocar o pé e vou vender. Eu falei, já tinha que ter feito isso. Exato. Não é vou fazer. Aí eu vou lá em Juiz de Fora vender. Eu falei, em Juiz de Fora já tem para tudo quanto é lado. E você chama atenção uma coisa que eu acho muito importante. A gente tem que caminhar com pessoas que realizam, sabe? Também. Não é que a gente tem que selecionar. Eu não concordo com isso. Tipo assim, vou selecionar. Não. Mas você tem que observar as pessoas que realizam coisas importantes. Porque isso são, de certa forma, inspiração pra gente. Tem muita gente que é contra essa visão, fala assim, não tem que ser assim. Mas quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, vejo Davi realizando, vejo Salomão realizando, vejo Daniel realizando, tem valores ali que são muito importantes para mim. E é interessante também quando a gente vê pessoas que a gente conhece e sabe que é possível fazer. Né? Eu gosto muito do Vinícius, que ele fala assim, a favela venceu. Pô, isso é um barato, cara. Da onde que a gente vem, ver pessoas vencedoras inspiram a gente torce para essas pessoas. Então, eu acho que isso que você coloca é extremamente importante, né? Da gente pensar, assim, essa lógica, fora da caixa, né? Como você está falando, o Cleiton coloca também, tá ruim para todo mundo, né? A gente tem que pensar de uma maneira mais sistêmica para tentar encontrar oportunidade, né? Pois é, esse amigo meu, Júlio, colocou outro dia no Instagram, a gente fez várias postagens pensando em grupos diferentes, né? Então, uma barbearia, um salão de beleza, né? Gente, eu não sei como é que está em Viçosa, aqui teoricamente está tudo fechado, né? Eu estou cortando cabelo, é um irmão da igreja que eu pego ele e trago aqui em casa para cortar meu cabelo dos meninos. Aqui está funcionando, né? Mas o tá tudo CPF. fechado. O CPF está funcionando. Aqui está tudo fechado. Meu amigo, na hora que isso abrir, o que vai ser de unha de mulher para fazer? Tratamento químico em cabelo, depilação, vai ser um negócio. Ou seja, quem vencer essa etapa e tiver com salão ainda, vai ser uma loucura, né? Então, esse tempo vai chegar. Agora eu fico pensando, né? Pô, nesse tempo, às vezes, você fazer algum pacote de fidelização. Sim. Mesmo fechado, atendimento em casa. Você fidelizou a pessoa, tudo bem, está fechado, mas a pessoa paga R$20 por mês. Mesmo não usufruindo do serviço, mas ela está fidelizada e ela vai usufruir depois. Né? Fideliza com preço mais barato, são oportunidades. A questão do delivery, hoje tudo é delivery. Então a pessoa que não se organizar para isso. Sim. Né? Então, mas deixa eu te falar, a gente tem 4 minutos, a gente pode começar a caminhar para o final e fazer uma oração no final, né? Claro. E eu acho que a pergunta mais importante de todas afinal, o Palmeiras tem Mundial? Posso responder? Tricampeão, né, José? Tricampeão. Hoje. Campeão em 51 e bicampeão mundial sub-20. Eu acho que a gente precisa de orar mesmo. Mas aqui foi muito bom ter esse papo com você, cara. É um prazer. Você é uma inspiração para mim, como você foi. Você, a vida da Renata, né, a família de vocês é uma inspiração para a gente. Creio que para muitas pessoas que estão aqui com a gente, assistindo essa live, é um prazer enorme mesmo da gente poder caminhar junto, mesmo à distância. Quando eu morei em Juiz de Fora, morava tão perto, a gente não pôde ficar junto, né, velho? Não conseguia por causa do trabalho, mas... Na universidade, mas... e na mesma universidade a gente não se via, mas é muito bom a gente ter amigos assim mais chegados com os irmãos, né? Então acho que vale a pena a gente orar. A gente tem 3 minutos. Se você puder fazer uma oração para nós encerrar. Vamos orar. Aqui. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te bendizemos, te adoramos, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te adoramos, ó Pai, porque mesmo em tempo de aflição,
nós nos regozijamos no Senhor. Deus, e como o salmista diz, nós nos alegramos nesse dia, porque esse dia o Senhor fez. Nos alegramos nesse dia, Pai. Eu sei que em muitas casas hoje existe pranto, e talvez até na casa de um querido aqui que nos acompanha, mas nós queremos declarar que o sorriso virá, a alegria virá, Amém. e o sustento não faltará. Esse não tem faltado, porque o Senhor tem nos sustentado em tudo. Queremos abençoar a vida de cada um aqui. E que cada um aqui viva o que está em Tiago, que a perseverança tenha ação completa, para que em nada seja deficiente. Nós abençoamos o teu povo, em Viçosa, em Juiz de Fora, abençoamos a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Temos, ó, tá falando, temos 1 minuto e 38, dá para ler as mensagens aqui, ó. Pô, gente, ó, falando sério, prazer demais estar com Viçosa, viu? Nós amamos demais Viçosa. Né? Como eu falei, sempre que tem um convite, a gente sente mesmo o peso de um chamado em atender, porque somos muito gratos a essa terra que me acolheu, nos acolheu. Também admiramos muito você e a Cris, o trabalho, temos acompanhado, né, pelo Instagram. Parabéns, Deus abençoe, né, e certamente frutos permanecerão e virão mais ainda. Amém. Um abraço a todos aí. Amém. Um abraço a todos. Fica o convite, a live vai ficar gravada. Eu acho que, se eu não me engano, na segunda-feira é lançada no YouTube. Aí vai ficar lá a live e todos poderão ter oportunidade de rever, enviar para um amigo. Muito obrigado. E quarta que um abraço, Renata. Quarta que vem tem Palmeiras novamente, né? Palmeiras e Corinthians. Ó, timão na veia, meu irmão. Com Deus. Valeu pelo Com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.